Olá, Pio, tudo bem com você? Oi, Léo, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Hoje nosso papo é sobre sofrimento, é isso? Preparei até uma colinha aqui, porque tem um penso grande aqui que acho que vale a pena, vale a pena a gente pegar essa cola aí para cortar caminho e fazer essa nossa conversa ficar um pouquinho mais curta, como a gente vem objetivando aí, né? Perfeito, perfeito. Só não dá para ler quando você fala esse de papo desse mapa da vida que você já citou várias vezes, essas É, duas setinhas, o que está escrito aí? propósito e missão. Propósito da vida e sua missão pessoal, né, que envolve a função social, aquele papo todo que a gente teve quando a gente passou por esse assunto da importância de ter um mapa da vida, né? Perfeito. Tá dando para ler o resto? Você Ah, consegue? sim, o resto dá para ver. Só essa setinha estava meio Aham, embaçada aí. Mas faz todo sentido, propósito e missão. Faz todo sentido com aquilo que a gente já vem conversando, né? Nos outros aham. episódios, quando a gente fala de felicidade, quando a gente fala que felicidade exige competência, acho que temos que ter mesmo um propósito e uma missão, até para encarar aí o sofrimento de uma forma mais natural e sobreviver a ele, né? Mas eu É. gostaria mais de te ouvir do que falar, sabia? Não, na verdade, eu organizei essa ideia para falar de uma forma já centrada aqui na questão do sofrimento, né? Esse texto ele né, já traz um resgate, né, de que esse segredo para seguir a jornada sem se desviar desse mapa da vida e sem abrir mão do jeito de ser feliz é desenvolver uma certa sabedoria para lidar com o sofrimento, né? Eu falo uma certa sabedoria porque acho que isso vai muito de pessoa para pessoa e o propósito do curso inteiro é nos ajudar a criar uma ferramenta para que funcione para a gente, né? Sem ter a Sim, pretensão de ser alguma coisa escrita em pedra, né? E sim que seja uma trilha e não um trilho, né? Para que cada um vá customizando o seu próprio guru de bolso aí, né? A sua própria sabedoria para viver da forma mais feliz possível, né? Para buscar sua evolução da forma mais feliz possível. E assim como a gente falou no papo anterior da questão do problemas, que felicidade não é uma vida sem problemas, felicidade também não é uma vida sem sofrimentos, né? Sofrimento faz parte da existência humana, né? Tem sim, algumas pessoas mais radicais até que acham que viver é sofrer, né? Não acho que seja tão radical desse jeito, mas é uma ilusão achar que você vai conseguir viver sem ter que lidar com os sofrimentos. Aí, quando eu falo de uma sabedoria para lidar com isso, eu falo de você criar como esse checklist que eu criei aqui, um beabá aí, um ABC bem simples, que você não se perca, que você consiga rapidamente voltar para aquele ABC e se organizar dentro daquilo. Porque se tudo correr bem e você tiver muita sorte na vida, vão haver lapsos grandes entre um sofrimento e outro. E a gente acaba esquecendo, né? Tinha uma frase do Chico Xavier que eu adoro, que acho que era a frase de cabeceira dele, se eu não me engano, que era tudo passa, né? É tão simples quanto isso. Tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa, tudo na vida passa, né? Então, às vezes a gente entra numa fase boa e as coisas estão seguindo as mil maravilhas, e a gente esquece que essa fase tão boa vai passar quando chegar algum sofrimento relevante. E aí, se você não tiver esse seu checklist para te guiar muito rapidamente para lidar com o sofrimento, é capaz que você perca muito tempo, né? E que aquela fase ruim dure muito tempo. Então, esse checklist ele é bem simples, baseado em três elementos até que óbvios aí, que é identificar, lidar e superar. Identificar, eu acho que aqui é o X da questão. Aqui é onde eu acho que muita gente se perde. Esse 3D entre parênteses aqui é para me lembrar que é identificar nas três dimensões da nossa vida, né? De novo, resgatando aquela questão de que
o ser humano é um trinômio feito de corpo, mente e alma, né? Então, a gente tem tipos de sofrimentos diferentes dependendo da origem. Se a origem do sofrimento é no corpo, ou na mente, ou na alma, ela precisa ser endereçada de uma forma diferente. Então, sei lá, um exemplo de sofrimento do corpo, uma dor, a fome, são coisas próprias do corpo. Um exemplo de sofrimento da mente, medo, raiva, enfim, são coisas que a nossa mente produz, independente do que está acontecendo no âmbito material. Mais abstrato, né? Uhum. E fora do presente também, né? Você Sim. pode estar resgatando coisas do passado e trazendo para o futuro, né, em forma de raiva, de inconformismo, e você pode estar antecipando coisas que você acha, que você acredita que vai acontecer no futuro, criando medos, enfim. Então, tem essas, de cara, você já tem essas duas dimensões diferentes. E tem uma terceira dimensão, que é a questão dos sofrimentos da alma, né? Esses são ainda mais sutis, né? Mais difíceis de identificar, né? O ódio, considerando a antítese do amor, é diferente da raiva, né? Ele provavelmente vai derivar de uma frustração daquela pessoa na qual você depositou muita expectativa, né? Sei lá, um outro exemplo de um sofrimento da alma, uma decepção, né? Uma decepção profunda com alguém que você, sei lá, amou de forma Acreditava que pudesse ser fraternal. diferente, né? Como? Você acreditava que poderia ter um comportamento diferente. Que frustrou as suas expectativas e gerou uma decepção profunda que você não vai conseguir resolver no nível da mente. Não tem o que racionalizar em relação a isso. É uma questão, aquela dor da alma mesmo, aquele negócio profundo. Então, assim, se você não entender a origem do sofrimento, se você não identificar nas três dimensões da nossa existência a origem do sofrimento, fica difícil lidar com isso, né? E aqui na questão do lidar, eu até coloquei emocionalmente, né? Lidar emocionalmente, porque acho que é aí que entra em ação a tal da inteligência emocional, né? Você pode estar atravessando uma fase de sofrimento muito grande, mas isso não te impede de ter autocontrole, isso não te impede de ter empatia pelas outras pessoas que estão convivendo com você. Então, uma coisa é você identificar o sofrimento, outra coisa é você administrar esse sofrimento. De uma forma ou de outra, as outras pessoas que convivem com você não precisam ser vítimas da sua incapacidade de gerenciar esse sofrimento. Então, isso só vai gerar mais problema, provavelmente, né? Sim. Acho que o segundo passo é desenvolver essas ferramentas para lidar com esse sofrimento, né? Aprender a lidar com o sofrimento de uma forma emocional. Basicamente, autocontrole e empatia, vai, para resumir aí, resumo do que seria desenvolver a inteligência emocional, né? E o terceiro é superar os sofrimentos o mais rápido possível, né? Você observa Mas que tem gente... você colocou ali no parênteses superar de forma ordinário. Qual a diferença do ordinário e extraordinário? O que você quis dizer com esse ordinário? Não, assim, não de forma ordinária. Eu me referi aqui aos sofrimentos ordinários. Superar os sofrimentos ordinários o mais rápido possível. Ou seja, eu não tenho a pretensão aqui de achar que alguém tenha a capacidade de superar rapidamente sofrimentos extraordinários. Sei lá, o que eu quero dizer com extraordinários? São sofrimentos que eu até sei que existem, mas que eu nem tenho a pretensão de fazer exercício de visualização para tentar me colocar naquela condição que aquela pessoa está,
porque eu sei que eu não tenho envergadura espiritual para lidar com isso. E esse tipo de sofrimento é, É grande demais, é de uma magnitude, tá né? acima da expectativa de querer encontrar uma fórmula de superar isso rápido. Vou dar um exemplo, para não ficar uma conversa abstrata. Eu conheço 2 casais que perderam filhos jovens, em torno de 18 anos de idade, mais ou menos. Um deles perdeu a filha num acidente de carro e o outro casal perdeu o filho de overdose. E, e assim, o mais chocante para mim de ouvir essas pessoas falando sobre isso é que 2 das 4 me falaram uma frase praticamente idêntica, assim. Tanto o pai da menina quanto a mãe do rapaz me falaram uma frase que era mais ou menos assim: é uma é uma dor muito diferente de todas as outras. Como é que eles usaram? É tão forte, é como a fome, assim. É uma coisa que você sente todo dia, mais de uma vez por dia, e não tem como ignorar. Então, assim, sabe, é isso que eu quero considerar assim como sofrimento extraordinário, entendeu? Perfeito. Mas, enfim, acho que o que a gente pode ajudar as pessoas e, de alguma forma, fazer com que esse nosso bate-papo seja útil é falar sobre o que está fazendo com que pessoas que não estão passando por um sofrimento extraordinário como esse é, podem fazer para não viver de uma forma infeliz, para que a felicidade seja o padrão e não a exceção, né? E Sim, acho que, antes de mais nada, a grande questão, e aí a gente está se propondo a fazer papos mais curtos, então acho que isso já seria o gancho para o nosso próximo papo, perfeito. a grande questão é qual é a causa? Acho que esse pode ser o grande gancho para a nossa próxima conversa. Qual é a causa raiz da gente estar vivendo essa epidemia de ansiedade e depressão e suicídio e todos esses indicadores dessa sociedade tão doente que a Machucada, gente né? está vivendo, né? Sim, Por que que de repente as pessoas, por que que de repente existe um percentual de gente que não está passando por um sofrimento extraordinário, como as vítimas de guerra, os refugiados de guerra, ou pessoas como esse exemplo que eu citei que perderam os filhos, e o que tá fazendo com que, de repente, tanta gente, sem estar numa condição de sofrimento extraordinário, está vivendo de forma infeliz? Mas aí acho que é um papo para a gente abrir aí uma outra conversa com calma e ir direto nesse assunto. Hein? com certeza, porque esse vale o momento só para falar sobre isso. Então, Uhum. até a próxima para a gente conversar um pouquinho sobre essas causas. Beleza, Tchau, Léo. Piro. Até a próxima. Valeu. Tchau, Até. tchau. Obrigado. Tchau. Obrigada.